Pessoal, você está assistindo o Kai Talks, esse podcast de entrevistas com pessoas da música e das artes. E no episódio de hoje eu troquei ideia com a Virgo Virgo, cara, que é cantora, é artista, produtora musical. E ela acabou de lançar no final de agosto agora, no final de julho, o seu EP chamado Virginie. Na entrevista ela falar um pouco sobre esse processo, sobre um pouco da carreira dela, sobre os corres dela e por que ela por que ela gravou um disco em 5 línguas. Uma observação, assim, a gente gravou esse episódio antes do disco dela sair, do EP dela sair, na real. Então, toda vez que ela se referir a esse EP, ela vai falar que vai sair ainda, mas esse EP já saiu. E, enfim, saiu pela Mondá, inclusive, e tá uma produção muito foda, assim. E é uma das artistas, assim, que, tipo, mais me chamou a atenção, assim, ultimamente, assim, na cena brasileira, na cena carioca. Espero que vocês curtam a entrevista. Se você estiver curtindo, se você tiver gostado, né, desse papo, acompanha ali o canal, segue, compartilha com os amigos e é nóis, hein? Muito obrigado de ter topado participar aqui comigo aqui do Kai Talks. Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo aí, né, na real aqui, tô aqui com a Virgo Virgo. Tá sendo uma honra, assim, conseguir gravar com ela, que agora foi uma artista que eu ouvi, assim, há pouco tempo atrás, e que me bateu de uma forma muito absurda, assim, de tanto visualmente, quanto do som, quanto do conceito todo da proposta e tal, e na hora eu fui procurar, assim, cara, tem que ter essa pessoa gravando comigo aqui o podcast, assim, pra falar mais sobre o som, sobre a vida e sobre o cosmos. Queria, então, começando a agradecer mesmo por você ter topado participar. E queria que você começasse se apresentando, falando quem é a Virgo Virgo na fila do pão. Adorei. Primeiro, assim, obrigada a você de ter me cedido esse espaço aqui para eu falar um pouco sobre mim, sobre a minha carreira, né? E Virgo Virgo, né? Eu sou uma cantora, compositora, produtora musical, artista de 25 anos, nascida e criada no Rio de Janeiro, especificamente em Campo Grande, na Zona Oeste. E tô aí lançando, né? Acabei de lançar o meu último single, Tour. Fez um mês, tem 3 dias, foi dia 4 de junho que eu lancei. E foi um momento muito importante para mim na minha carreira, porque foi um momento em que eu me expus para o público, para as pessoas, toda a minha visão artística, né? Eu tenho um primeiro trabalho que eu lancei em 2018, que também é minha visão artística, né? Mas que teve ali a supervisão do maestro Ivan Paulo, que foi um maestro que eu trabalhei, que já faleceu, ele era bem idoso, mas assim, gênio, gênio, gênio. Eu sou muito sortuda de ter conseguido trabalhar com ele. E ele supervisionou, ele fez os arranjos e a produção musical principal. E esse trabalho agora, eu falei, chegou o momento de eu meter as caras e me arriscar enquanto produtora musical também. Acho que a gente não tem tempo para ter medo, né? E o meu medo de não fazer é muito maior do que o meu medo de passar vergonha, ou pagar mico, ou olhar e falar, ai, não ficou bom, como aconteceu, né? E eu voltei para o estúdio e refiz do zero algumas coisas. E o single que eu lancei se chama Tour, né? Tem um pouco mais de um mês. É um single escrito por mim, todas as minhas músicas são autorais, escritas somente por mim. E é um single que eu canto, uma música que eu canto em 5 línguas, né? Português, inglês, francês, espanhol, italiano. E o clipe também é roteirizado, dirigido por mim. Cada pessoa que assiste tem uma referência diferente. Então é difícil falar assim, algo que para todo mundo vai, né, significar uma coisa só. Mas é uma viagem louca, assim, né? Eu gosto de falar que é um videoclipe sobre movimento mesmo, que é uma metáfora pro EP, né, que vai ser lançado, chamado Vergine,
que é o signo de Virgem em italiano. E é um EP que fala muito sobre movimento, né? A capa dele, que eu ainda não liberei, eu tô com a peruca, né? Que não é essa que eu estou usando aqui agora, que é essa curtinha, mas a longa de cristais, que eu mesma que faço, as perucas também. Mais algo em que eu me aventurei aí, né? Nos Foda, últimos foda. anos. E ela, para mim, ela significa movimento para mim, né? E essa coisa de ser jovem, de ser negra, de ser queer, sabe? De estar na pista, de ser artista, sabe? Tem muito a ver com o movimento para mim, sabe? Não importa se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, o que importa é que eu estou fazendo, é que eu estou me movimentando. E a gente, às vezes, não se dá conta, mas a gente influencia, inspira várias pessoas no caminho. Algumas falam pra gente, outras não, né? Elas deixam quieto, mas a gente sabe que a gente inspira elas também. E, enfim, é isso, assim, é um pouco de cada coisa, mas eu acho que é importante, assim, muito importante para mim dizer que eu sou a grande mente por trás do meu trabalho. Eu acho que a gente cresceu, pelo menos essa geração agora, né? A geração Z, eu acho que eles têm muito mais exemplos e nomes, assim, mas eu cresci contando nos dedos as compositoras mulheres, por exemplo, né? As produtoras musicais mulheres e mulheres pretas, né? E aí a gente vai afunilando cada vez mais, vai ficando cada vez pior, Sim, porque sim. não tem representatividade alguma. A visão artística dessas pessoas não está no mercado, né, tendo elas ali fazendo a parada, porque quando tá é porque geralmente alguém catou e, né, imitou e copiou e está jogando ali como se fosse original. Mas eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma, então, de poder dizer que eu sou cantora, e não só isso, posso ser intérprete só, mas sou compositora em primeiro lugar, sou produtora musical, roteirizo os meus vídeos, dirijo os meus vídeos, né? Então é sobre estar em movimento, né? Uma fase da minha vida que fala muito sobre estar em movimento. A primeira vez que eu vi o clipe de Tour me lembrou muito uma parada dos artistas que eu conheci assim, de África do Sul, assim, pela coisa da moto, do motocross ali, daquela roupa da moto, de estar naquele ambiente e de, às vezes, tipo, e de estar você lá também junto ali com visual quase que, tipo, destoa do que tá ali, assim. E me lembrou muito sei lá, de umas cantoras, assim, gringas mesmo, alternativas, assim, que tem uma proposta mais global, né, cara? Eu acho que seu som é totalmente nessa vibe também, tanto pela coisa da questão da língua, quanto por questão de arranjo, assim, que, tipo, você não diz que é, tipo, sei lá, música brasileira, você também não diz que é, tipo, sei lá, música pop americana, você também não diz que, enfim, tá não digo no entre-lugar, assim, mas tá com uma mistura de um monte de coisa ali. Como é que foi pra ti, assim, pra conceber esse trampo e de onde que veio essas referências todas aí? E por que 5 línguas, menina? Então, começando pelo fim, sobre as línguas. Enfim, fui professora de inglês, né? A gente não deixa de ser, né? Eu só não exerço mais. Mas eu fui professora de inglês durante muito tempo. Na verdade, foi dando aula de inglês que eu consegui juntar a grana para conseguir pagar as minhas artes, né? As coisas que eu apronto aí, meu arte-ataque. E eu sou formada em letras italiano. Aí eu já fui para a Itália, né? Estudar história da arte, aí fiquei lá em Florença, aí dei um pulo em Paris, e eu tenho essa coisa com as línguas, sabe? Eu gostaria de falar todas, na real. O espanhol e o francês eu não falo, nunca. O espanhol eu até cheguei a estudar um pouco, mas
eu não pude continuar, né? Embora eu goste muito da língua. Então, eu contei com a ajuda do Google para, né, me auxiliar, mas, assim, línguas na minha vida sempre foi uma paixão, assim, além da música. Eu gosto muito de aprender línguas e é uma coisa que está na minha vida desde que eu me entendo por gente, assim, principalmente o inglês, né? Porque é o mais óbvio, né? Então, Uhum. assim, eu falo desde que eu sou criança, desde que eu tenho 10, 11 anos de idade. Não é o inglês que eu tenho hoje, mas já era algum inglês, assim, né? Tem gente que nessa idade ainda está muito distante da realidade de aprender a língua. E foi uma coisa muito. Eu fui uma criança muito privilegiada, barra sortuda, porque eu era muito nova e eu já tinha acesso à internet, a computador, sabe? Aquele computador que parecia, assim, uma televisão bem, bem grande, branco, Windows 98 e internet de escada, sabe? Sim, Então, sim. o meu acesso à informação, assim, à internet é uma coisa que eu tenho desde muito nova e como eu sou muito curiosa, juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu amava, eu sou de 95, né? Eu sou geração Britney, né? Eu amava assistir videoclipe, ouvir músicas, divas pop, principalmente as norte-americanas, que eu amo, desde criança, assim. Então, aquilo ali, eu falei, não, preciso aprender essa língua, né? Eu provavelmente, com, sei Uhum. lá, 9 anos de idade, isso deve ter sido o meu pensamento. Não, preciso aprender essa língua aqui para saber como é que elas estão falando. Então, foi uma coisa minha. E depois eu fui fazer curso, né? E aí eu, pô, já tenho inglês, acho que seria legal aprender uma outra língua, pô. Aí fiquei entre o francês e o italiano, mas aí bati o martelo no italiano, é, que também está bem enferrujado, né? Mas eu consegui aprender a estrutura da língua, eu consegui viajar lá, me comunicar bem. Então, essa coisa da língua sempre teve, dos idiomas sempre teve na minha vida, assim. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente experiencia hoje, né? A gente tem, por exemplo, a explosão do K-pop, as pessoas cantando em coreano, sabe, ao redor do mundo, misturando coreano com inglês, coreano com japonês e Legal. inglês, sabe? A Anitta aí fazendo essas várias misturas de língua também, tentando entrar aí de vez no mercado internacional, né? E eu achei que era é uma música de 2017, então é assim, essa tendência já tinha começado, mas ela não estava estouradaça, né? Então, foi quando eu escrevi ela, era 2017, mas eu achei que era um momento, assim, legal, né? Histórico mesmo, social, nesse contexto musical que a gente vive hoje, eu achei que seria legal lançar. Então, por isso a questão das línguas. E você tinha perguntado Eu perguntei por que da daí. questão do arranjo da música também, né? Sim, sim. De como foi fazer. Cara, então, o EP que eu vou lançar, ele tem 6 faixas, né? O Iture é o primeiro single e é a música que abre o EP. E foi a música mais difícil, assim, de fazer, porque é um timbre de guitarra muito peculiar e Aham. a gente teve que, porque eu fiz eu produzi, quem co-produziu a música comigo foi o Rodrigo Gavião, né, que é um parceiro meu, e uma pessoa, assim, que eu cheguei no estúdio, sabe, com o teclado debaixo do braço, tipo, quero gravar uma música e tal, e eu já o Uhum. conhecia, porque eu gravei meu EP, o primeiro EP todo no estúdio dele, e eu encontrei não um engenheiro de som, um técnico de som, né, uma pessoa para me auxiliar ali, mas eu encontrei um produtor musical que falou para mim, poxa, cara, eu tô super me amarrando no que você está fazendo e a gente, né, a gente gosta de coisas muito parecidas e ele começou a dar ideias, e eu voltava lá, e ele, pô, eu coloquei isso aqui na sua música, mas se você não gostou, pode falar, pode ser sincera. E a gente começou a ter essa troca muito natural, entendeu? Mas a gente teve uma questão, assim, para achar. A gente, por exemplo, eu não, eu tinha essa ideia de colocar
eu tive essa ideia de não colocar bateria na música, eu queria que fosse uma porta o tempo inteiro, né? É uma porta E mesmo? Eu lembro que eu vi, é uma porta mesmo. vi nos créditos ali, eu falei, será que isso é um É, instrumento que eu não conheço? é uma porta mesmo. Então, ele fez algumas coisas de drum, né, de programação ali de bateria, e no EP também tem bateria orgânica mesmo. O Rodrigo é baterista, ele não fez a bateria do EP, foi o Gabriel Barreto, mas a bateria em si nessa música é uma porta, né? E, enfim, com o que acontece no EP, depois faz mais sentido, né? Quando for lançado, as pessoas vão ver que a segunda música, a primeira coisa que você ouve é essa porta se abrindo, né? Uma porta que se abre, então é como se as faixas estivessem conversando uma com a outra, né? Na questão da produção musical. Então, eu queria que fosse essa porta o tempo inteiro, que tivesse esse tom um pouco misterioso e assim, eu não... Eu gosto dela, afinal de contas, eu fiz a minha música, eu acho ela ótima, mas, sinceramente, é uma música que eu tinha muito medo, assim, da opinião das pessoas, sabe? Eu não sabia se as pessoas iam gostar, se elas não iam gostar, e aí eu comecei a mostrar para os meus amigos, e eles começaram a gostar muito, e falarem, pô, não, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, é diferente, acho que as pessoas vão gostar, e eu falei, cara, então é isso, né? A gente que é artista independente também, a gente não tem dinheiro para testar, né? Então a gente pega e a gente escolhe o repertório antes e a gente vai e embarca naquilo ali, né? Porque a gente não tem assim, vou no estúdio para ver como é que vai ficar e se eu não gostar, eu jogo fora. Não, né? Não rola. Você tem que ir com o estúdio sabendo o que você vai fazer. Né, bem firme, bem certo do que você vai fazer ali dentro. E você não tem esse luxo de experimentação, porque você tem que pagar o horário, né, e o trabalho das pessoas. Então, para mim, assim, foi muito gratificante ver a opinião das pessoas e algumas pessoas vieram falar comigo sobre o quanto aquilo ali tinha inspirado elas a realizarem coisas que, né, artisticamente, se realizarem artisticamente mais original, de uma forma mais original, né, e, pô, quero fazer tal coisa, mas eu sempre fico pensando aqui que as pessoas vão pensar, se vai ser muito maluco, enfim, com medo né, e você cai ali numa mesmice, porque você tem medo de trazer algo novo para a cena, de trazer algo novo. Então, essas pessoas vieram falar comigo, tipo, cara, e ver seu vídeo foi né, me abriu a minha cabeça e foi um momento que eu falei, não, se ela faz, eu também posso fazer, né, foi bem legal, assim, ouvir esse tipo de opinião. Cara, que legal, que fantástico, assim. Engraçado que, tipo, você falou, tipo, acho que 2 vezes, assim, agora, assim, sobre a coisa, tipo, assim, sobre a coisa do medo de lançar determinado som, determinado formato de som e tudo mais. Uhum. Isso realmente é uma parada que muito vem pro... Muita sola mesmo, a galera independente, né, mano, assim, também sou artista, também sou músico, assim, então, tipo, essa coisa mesmo que você falou de escolher o repertório a dedo, assim, pra, tipo, não, isso aqui acho que dá pra jogar na pista, isso aqui acho que talvez tem que lapidar um pouco mais, e etc. Isso. Outro dia eu vi até uma entrevista com uma cantora britânica, Arlo Parks, não sei se tá ligado essa mina. Sei, E, maravilhosa. tipo, que até ela lançou, tipo, um doczinho no Amazon Prime lá, assim, do show dela, e numa das entrevistas ela... um cara de uma outra banda, na verdade, que é do Glass Animals, não lembro, que ele falou, tipo assim, cara, eu comecei a, tipo, escrever umas músicas mais sensíveis porque eu vi que você escrevia e vi que era bom pra caralho, assim. E quando você falou essa parada, eu lembrei esse cara falou isso. Eu falei, cara, realmente, assim, tem muita gente assim, que só começa mesmo a adotar certas estéticas, certas paradas, assim, quando vem alguém mesmo, assim, quase que num pioneirismo ali da coisa, ou quase que adotar mesmo um frontline, assim, né, cara? E Exatamente. como é que é o seu processo de criação, assim, cara? Porque, tipo, eu entendo a coisa de você começar a música com um teclado, com uma guitarra ali, com um beat,
mas como é que você chegou na coisa da... Não pela coisa da porta especificamente, mas de uma coisa de querer adotar mesmo um elemento que é quase que é estrangeiro, né, a música, né, você pegar uma porta assim, né, não é uma coisa que, tipo, você vai chegar no estúdio, cara, tem um baixo, tem uma guitarra e tem uma porta. Mas como é que funciona isso, essa questão no seu processo criativo? Eu acho que o que a gente precisa pensar, principalmente a gente hoje, é que, né, dessa geração de hoje, é que a gente tem muito acesso a tudo, né? A gente, eu acho que às vezes a internet ela é usada para fins não tão positivos, como, por exemplo, jogar ódio nas pessoas, né? E coisas macabras, absurdas que a gente vê por aí, quando, na verdade, a internet não é nada mais que um meio para a gente pesquisar, para a gente... no meu meio, né, que é a música, né, eu sempre fui muito nerd musical, assim, então eu sempre fiz questão de pesquisar sobre a história da música, sabe? Eu acho essencial a gente olhar para trás, porque tudo vem de algum lugar, né? E internacionalmente, no Brasil, eu acho essencial a gente olhar, porque nada do que a gente faz hoje em dia é novo, 100% novo, né? E falando de mim pessoalmente, assim, eu me sinto uma colagem dos meus artistas preferidos, que são muitos, são centenas, sabe? Seria quase que impossível dizer todos aqui. Então, assim, a internet ela é um meio incrível para você pesquisar sobre, para você... e não tem fronteiras, né? É uma coisa que eu aprendi. Eu lembro que teve uma vez que eu conversei com uma amiga minha, porque Tour, ela nasceu era um riffzinho no teclado, né? Porque o meu processo criativo, geralmente, tem mudado, mas primeiro era a letra, e eu pegava e musicava aquela letra, né? Raramente vinha a melodia antes e depois eu escrevia a letra em cima. O que tem acontecido ultimamente é vir os dois juntos, que é uma coisa que não acontecia muito, né? Mas o legal de trabalhar com criatividade é isso, né? Que a gente vai experimentando coisas novas. E a gente está sempre, quando a gente quer receber a ideia, né? A ideia vem pra gente, né? Então, eu tinha esse riff no teclado e assim, os meus acordes, eles são diferentes, né? Eu saio um pouco dessa coisa, quando a gente fala de harmonia, eu saio um pouco do campo harmônico, né? Então, assim, é um pouco flutuante, assim, as minhas harmonias, sabe? E vem também de eu ter uma noção de teoria musical e harmonia, mas não ter sido classicamente treinada em nenhum instrumento. Então, assim, eu não sei o que eu estou fazendo, então eu faço qualquer coisa, né? Isso é muitas vezes ruim, mas para mim é muito bom. Eu estava conversando com essa amiga e eu mostrei esse riff para ela, e ela é tecladista, né, estudada, super cabeça, e eu falei, cara, isso é certo, isso é errado, o que eu estou fazendo aqui. Ela virou para mim e falou, cara, não existe certo e errado, né? Ela falou, na minha opinião, tem que soar musical, né? E se soar musical, tá tudo bem, não tem um limite, ninguém vai poder te dizer o que na música é certo e o que é errado, né? E eu me apeguei a isso como se fosse, assim, uma religião, e eu falei, pô, então é isso aí, entendeu? Eu já juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu já queria ser louca mesmo, então eu vou enfiar o pé na jaca total. E a partir daquele riff ali nasceram os primeiros acordes, e eu fui, né, formulando, e eu falei assim, pô, seria legal se a letra servisse como um enigma. Eu acho muito interessante o fato de que quase ninguém no planeta Terra que ouça a música pela primeira vez vai entender pela primeira vez.
sabe? É, mesmo que você fale todas as 5 línguas, ou até mais, assim, você meio que vira um ponto de interrogação, assim, de primeira. Você fala, uau, peraí, mudou. Não, peraí, mudou de novo. Não, mudou de novo? Sabe? Você fica nesse auto-questionamento o tempo inteiro e te faz prestar atenção. Então eu vi muitos motivos, né, para usar os vários idiomas, e eu fui construindo. Foi uma música que eu fui escrevendo aos poucos, mas eu já sabia que eu queria escrever em vários idiomas, e eu fui montando, e eu me apaixonei por ela, né? Tem música que você escreve que fica com você, você tá, às vezes, tomando banho, cozinhando, e ela vem na sua cabeça, né? Na minha opinião, para minha carreira, é quando eu sei que a música é boa, é quando ela sempre, né, volta para mim, a melodia que não sai da minha cabeça, é aquela letra que eu fico cantando sempre, eu falo, não, essa é boa para lançar, né? Então, eu, enfim, tô falando aqui, nem sei o que eu tô falando mais, mas veio dessa loucura, assim, sabe? De não ter, não, assim, você não tem, a música não tem fronteiras, a criatividade não tem fronteiras, você pode fazer o que você quiser, né? E a gente tem muita, com acesso à internet e informação hoje em dia, a gente tem muita referência, sabe? É muito brilhante, louco e animador ao mesmo tempo, você saber que se você quiser ouvir um cara do Sri Lanka que tem 50 ouvintes no Spotify, você pode ouvir, sabe? É só você caçar e você procurar. É muito sobre pesquisa, né? Sim, sim. Não, total, cara. É de fato, assim, você concluiu de maneira. Você fechou de maneira brilhante, brilhante, assim, né, cara? Eu sempre percebi também o processo criativo, assim, sonoro muito como uma coisa de pesquisa mesmo, né, cara? Porque acaba sendo esses dois caminhos, né, cara? Ou você, tipo, Uhum, replica o que já tá aí, assim, e, tipo, adota um gênero lá e vai, né, uhum, comendo aquele gênero ali, replicando uhum, ali pra sempre, ou você, tipo, vai numa outra via, assim, que, tipo, uhum. pode ser uma via própria, né, cara, assim, com sua própria identidade, assim, eu acho muito louco. Engraçado você falar essa parada, assim, de, tipo, de às vezes não ter tanto, enfim, conhecimento, assim, know-how, assim, da Uhum, coisa da música teoricamente aham, falando e tudo mais. uhum. Sendo que ouvindo o som parece totalmente o contrário, assim, parece que é muito uma coisa muito que, tipo, compreendeu todas as convenções e que tá indo pra um outro lado também, assim, sacou? Eu acho curioso pensar essas paradas, assim. Eu acho que é essencial, né, que você tenha um bom ouvido, né? E quando eu digo um bom ouvido, não é um ouvido é, que sabe identificar um dó quando é um dó e etc., mas Uhum. que você saiba absorver o que você ouviu na sua vida, né? Então, eu, por exemplo, eu cresci numa casa ouvindo muito samba e pagode, Uhum. né? Eu cresci ouvindo Alcione, Pixote, Belo, Exalta Samba, Zeca Pagodinho, e rolava também uma MPB, Ana Carolina, Seu Jorge, Adriana Calcanhoto. Então, assim, na minha casa era isso assim que rolava, né? Uhum. E quando eu fui moldando o meu gosto musical, primeiro que eu comecei assim, muito americanizada, né? Muito norte-americanizada mesmo, assim, quando a gente fala de Estados Unidos, né? Eu focava muito lá. E demorou um tempo, assim, foi no final da minha adolescência, assim, que eu falei assim, não, peraí, eu preciso entender como é que isso funciona no Brasil também, sabe? Quem são os ícones daqui, quem é a galera que Uhum. mandou ver e não tá mais na cena, quem é a galera de agora, né? E é muito sobre você absorver tudo que você ouviu, né? E, assim, pelo menos para mim é isso, assim, mas assim, estar tem uma noção musical, óbvio, né? Eu estudei piano durante anos, violão. Eu sei o que eu estou fazendo quando eu estou fazendo, eu não saio por aí, né? Assim, completamente.
porque eu gosto, né? Assim, eu me chamo Virgo Virgo porque o meu ascendente é em Virgem, né? Então, a palavra de ordem para mim é organização, assim, talvez não organização exatamente, porque quando você fala isso, parece que, sabe, você vai abrir o meu armário, ele vai estar organizado por cor, e não é a parada, mas é sobre você ter um guia, sabe? Você ter uma cartilha, assim, que você segue, que você mesmo monta para você mesmo, sabe? Tipo, não, eu vou fazer isso aqui, a coisa da lista, né? Essa coisa do virginiano da lista, de ordem. Eu gosto de fazer as coisas em ordem, sou metódica. Então, para mim é importante que a bagunça seja organizada. Mas eu, por exemplo, não sei ler partitura, né? É uma coisa que, para mim, durante muito tempo foi uma frustração e hoje em dia eu acho que é uma libertação. Então, é muito sobre você absorver as influências que você tem e entender que tudo é válido. E foi uma coisa... É uma coisa interessante, assim, porque quem ouve o meu som deve achar, assim, que eu ouço Bjork o dia inteiro, sabe? E não tem nada a ver, não é mesmo o caso, sabe? É óbvio que ela é uma influência para mim, assim como tantas outras, mas, assim, eu gosto muito do arroz e feijão da música, sabe? Eu gosto muito do simples, eu gosto muito da música pop de 4 acordes e de saber o que vai acontecer na música. Eu tenho maior tesão com isso, assim. Então, eu ouço de tudo um pouco, assim. Óbvio que tem gêneros que eu não vou tanto, né? Lá, né, profundamente, não me aprofundo. Eu tenho os meus xodóis e tal, mas é sobre você não virar, não torcer o nariz para nada, né? Eu vejo muita gente hoje, por exemplo, eu não sou de ouvir muito, mas eu estou aberta a tudo, né? Eu vejo muita gente hoje, por exemplo, existe uma questão tipo se o K-pop é bom, se o K-pop não é bom e etc. E eu acho que eu sempre digo que é uma discussão inútil, porque não é sobre o gênero, né? O K-pop é um gênero. E dentro de um gênero você tem coisas que prestam, coisas que não prestam, e aí vai do entendimento de cada um, né? E eu tenho amigos mais velhos, por exemplo, que têm muita dificuldade de ver profundidade na música hoje. E, ai, tá tudo uma merda, tá tudo raso, sabe? E eu falo, cara, tipo, a sua mãe, a sua avó pensava isso dos seus ídolos também. Então, assim, é uma coisa geracional, né, cíclica. A gente já vai... Eu tenho 25 e eu já olho para certas coisas de hoje, eu fico... sabe? Aí eu olho e eu fico tipo assim, não, peraí, eu tô fazendo o que eu vejo, sabe, os mais velhos fazerem com a minha geração. Sim. E me policio e tal. Enfim, tem coisa que eu não gosto mesmo e dane-se. Mas tem coisa que é implicância mesmo, né? Uma certa resistência que a gente tem sobre algumas coisas, sobre o novo, né? Mas é muito sobre você não descartar nada. Tudo pode te ensinar alguma coisa. Cara, real, assim. Tu falou do K-pop, né, cara? K-pop pra mim é uma coisa ainda muito... Cara, pra mim é comum, assim, porque pra mim é mais um, sei lá, um movimento Mais um gênero. do pop, assim, que, tipo, o pop tá todo dia aí, cada dia Isso. só muda a cor do cabelo, tá ligado? Uhum, E, tipo, mas o que eu acho curioso dessa parada da movimentação é porque é uma parada que sei lá, que é inusitada, assim, sacou? Por exemplo, você esperaria hoje, sei lá, um novo artista que fosse, sei lá, norte-americano, meio Backstreet Boys, meio Justin Bieber, meio própria Britney que você falou, assim, mas, tipo, sei lá, veio uma galera da Coreia do Sul, que é, tipo, uma outra onda, um outro regime, e tu vê que é uma banda que movimenta o PIB do país, assim. Sim, exatamente. A maior banda do mundo é o BTS, né, cara? Sim, sim. E eu não devo ter ouvido mais de 3 músicas deles, mas
eu entendo por que que a galera gosta, sabe? Eles são Uhum. carismáticos, eles dançam, eles cantam. A música é chiclete, você ouve uma vez, não sai da sua cabeça nunca mais, sabe? E toda geração tem o seu Backstreet Boys, o seu NSYNC, o seu Justin Bieber, né? Sim. Eu acho incrível que o que dessa geração, que a febre dessa geração agora, né, dessa nova galera, não seja, por exemplo, norte-americana, sabe? Seja da Coreia do Sul. Eu Sim, acho sim. ótimo, é uma outra cultura, é uma outra língua, né? E que a galera, né, já começa a aprender ali também. Então, os traços, né, fisicamente, eles são diferentes, né? Eles trazem uma outra proposta. Os Sim. videoclipes são mega produzidos e você fica assim na frente da televisão, não consegue parar, sabe, de olhar e te prende. Eles não usam fundo verde. Se eles explodem um carro, eles explodem um carro, sabe? É uma parada muito sinistra, assim, é um outro nível. Eles são muito brabos com tecnologia também, né? E é de fato, assim, essa questão da internet que rompeu as fronteiras, porque da mesma forma que a gente tem o Verdade. K-pop, a gente tem uma galera latina que chega com muita força, né? E ocupando lugares muito altos nas tabelas do mundo inteiro, né? E colocando norte-americano para cantar em espanhol, por exemplo, né? Como a gente não via há muito tempo, sei lá, Rick Martin, Shakira. Shakira, né? Sim. Isso é incrível, cara. Isso mostra que não tem. Isso mostra que amanhã pode ser o português, sabe? E Tour também é um pouco sobre isso, né? Eu lembro, assim, eu já ouvi alguns discursos, né, de pessoas dizendo mas se você é brasileiro, você tem que cantar em português, né? Que é um discurso que me dá um pouco de preguiça, porque a gente vive num país, por exemplo, que assim que uma criança faz idade para entrar num curso de inglês, ela entra. E eu sei disso porque eu dei aula em muitos, né? E, não, meu filho vai entrar, vai fazer inglês, ou vai fazer espanhol, enfim, vai fazer a sua segunda língua. E quando surge uma pessoa, um artista que não somente fala aquela língua, mas consegue criar naquela língua, compor naquela língua, cantar naquela língua, ao invés de ser motivo de aplauso, é motivo de crítica. Então não faz o menor sentido na minha cabeça, sabe? Ou você quer que a língua seja falada ou não, né? É um pouco complexo, mas é um pouco sobre, né, a Tour é um pouco sobre também essa questão de que a gente vai chegar num momento em que essa parada da língua não vai importar, né, assim, at all, Sim. vai misturar cada vez mais, né, e as pessoas não vão querer saber, assim, elas já não querem, né, saber em que língua você está cantando, o que você está misturando, mas isso vai ser cada vez mais, assim, na minha opinião, né. Cara, com certeza, assim. E, tipo, falando essa parada da língua, assim, sei lá, eu vim de um rolê mais rock and roll, assim, né, no começo, assim, de começar a tocar música, montar banda e etc, assim. E, tipo, eu lembro que tinha muito essa parada, assim, de muita banda, assim, que, tipo, às vezes cantava em inglês e, tipo, tinha pouquíssimos acessos, assim, em rolê no BR, assim, e, tipo, mas ao mesmo tempo conquistava, tipo, pegava um festival gringo pra fazer, assim, sacou? Tipo, Uhum. e é curioso essa parada, assim, e ao mesmo tempo, assim, ver também que, tipo, tem vários artistas que cantam em português, assim, que estão conquistando um território estrangeiro, assim, Uhum. de forma belíssima, assim, tu vê a própria Uhum. Cell, assim, outro dia eu tava vendo série gringa lá de, sei lá, Adoro. de 10, 15 anos Maravilhoso. atrás, tava tocando Cell, assim, eu falei, Uhum. caralho, tipo, tu vê, sei lá, Uhum. Bugarins, Uhum. tu vê essas paradas, assim, né, então, Exato. Não, tipo, eu acho que a gente tem muitos exemplos, assim, eu acho que a galera pira um pouco, porque, assim, a Cel, por exemplo, não tá todo dia com a cara dela na Globo, né, ou nos sistemas, assim, mais abrangentes para a massa brasileira.
E ela, por exemplo, é uma artista que eu sou fã, é uma das artistas que eu sou fã e uma das que mais, assim, me influenciam a fazer o que eu faço. Já fui em vários shows, conheço todas as músicas e adoro o trabalho dela, adoro Bugarins. Tem um caso, por exemplo, do Cansei de Ser Sexy, né? Sim. Que no Brasil não tem metade da fama que eles têm na Europa, por exemplo, né? Verdade. Até show para Gwen Stefani eles já abriram, né? Tipo, porra, imagina você abrir o show da Gwen Stefani sendo uma banda brasileira, né? E num momento assim que a internet não era o principal meio de exportação de artistas, né? Então, assim, é uma coisa incrível, né? Eu acho que são histórias e histórias, e o que você quer construir enquanto carreira, sabe? Eu tenho, assim, eu particularmente me vejo muito cantando fora do Brasil, sabe? Na verdade, se perguntassem para mim hoje qual é a minha noção de sucesso, a minha noção de sucesso é poder viajar com a minha música, sabe? O dia em que eu puder viajar para minha música, que pintar um show, pô, cara, tem uma proposta aqui de um show para você em Estocolmo, tem uma proposta de show aqui para você em Joanesburgo, em Tóquio, sabe? Pô, eu vou surtar, sabe? Vai ser o momento que eu vou falar, porra, o sucesso chegou na minha porta. Porque para mim é isso, é poder viajar com a minha música. Então, assim, quando artistas brasileiros conseguem isso, cara, eu acho o máximo, eu fico super feliz, porque, assim, eles só estão abrindo portas para mim. E para outros que queiram esse mesmo destino, sabe? Que é viajar com a música. Porque tem uma galera que não tem essa pretensão, que por aqui tá tudo ótimo, tá tudo bem, e manter uma carreira aqui tá incrível. Eu acho incrível também, o Brasil é equivalente a um continente, né? Então, é culturalmente super diverso, eu acho ótimo também quem quer focar mais aqui, mas eu tenho esse desejo, esse sonho, essa pretensão de levar minha música para fora, né? De poder ter uma casa de show, sabe, em algum lugar que fora daqui que eu possa tocar e que tenha um público me esperando, sabe? A minha noção de bem-sucedida, assim, vem muito esse cenário na minha mente, né? Vem muito essa realização, assim, para mim. Tocar para fora, né? Para chegar em outras pessoas, sair do país, né? Meio que internacionalizar mesmo a minha música, assim. É por isso que não me preocupo em que língua eu tô cantando também, sabe? Cara, sim, sim. E tipo, não, eu acho que vocês são totalmente global, assim, nesse sentido de sair bastante do que se diz de música brasileira, ou de, enfim. E não que isso seja demérito, assim, na real, muito pelo contrário, assim, eu acho hiper vantagem. E também acho super saudável, assim, pro próprio cenário musical, assim, brasileiro, assim, que a gente tem, assim. Enfim, fechei de fazer entrevista contigo e tudo mais, assim, eu fui dar meio que uma googlada, assim, pra ver o que tem na internet já, falando de ti, assim. Inclusive, encontrei uma matéria que eu já tinha visto, mas ainda não tinha parado pra ler totalmente, que era aquela pro Afropunk, assim, que é totalmente que é totalmente nessa proposta, assim, que é um pra quem não conhece, o Afropunk é um movimento, festival, enfim, norte-americano, assim, que, tipo, que basicamente é focado em música preta alternativa, em música preta independente, música e arte, né, e que hoje tipo, já realiza o festival tanto nos Estados Unidos, quanto, sei lá, África do Sul, quanto na França, Sim, acho sim. que, não sei se no BR já chegou a rolar, aquele da Bahia. Ia rolar, né, ano passado. Veio a pandemia, né, pois é. Pô, nossa. E, tipo... E, tipo, acho bacana isso, assim, que, tipo, E ali eu conheci uma porrada de artistas, assim, consumindo, assim, as coisas do Afropunk, assim, como plataforma, como ideia, e perceber que tem bem esse movimento, assim, em outros países também, assim, tanto de trabalhar só música regional, assim, quanto a coisa de você pegar sua música regional, assim, né, regional entre aspas,
música do seu país, né, e trabalhar com uma coisa que seja, assim, que se conecte mesmo com outros países e tudo mais, assim, seja na questão de arranjo ou questão de língua. Acho que um exemplo disso é a própria coisa, sei lá, do movimento do hip hop mesmo, assim, né, que, tipo, a galera, sei lá, tipo, fala da própria realidade, mas a base do cultura hip hop é hiper-americana, mas o Isso. cara às vezes joga um sample lá que é, sei lá, de samba, Isso. carioca, e tudo mais, assim. Eu queria, na verdade, entender como é que você se percebe, assim, nesse meio, assim, como sendo uma artista alternativa, digamos assim, uma artista alternativa brasileira, assim, e se você, sei lá, se sente confortável com esse rótulo também, né? Cara, eu acho que, para ser sincera, eu não faço ideia do quanto de gente eu posso alcançar com a minha música, o quanto de gente, o quanto de fã em potencial eu tenho dentro do Brasil, por exemplo. Eu acho que são muitos, sabe? Eu acho que é uma questão de promoção, né? De promoção da minha própria imagem, e para eu me tornar uma artista que essas pessoas ouçam, elas precisam primeiro me conhecer, né? E se você é uma artista que não tem um som, que tem uma cara, ou na verdade, o som que tem uma cara, né? Você faz uma arte que tem uma sonoridade que não apresenta ali indícios de que vai se tornar um grande hit, as pessoas não vão investir em você e, consequentemente, você não chega a mais pessoas, né? Enfim, isso é um outro assunto, mas isso acaba me deixando nessa posição de não entender muito bem a quantas pessoas eu posso chegar, sabe? E eu me vejo fazendo parte, sim, de uma cena do Brasil que é alternativa, mas que pode ser, que pode chegar a milhões de pessoas, sabe? Porque eu acho que eu tenho músicas que são um pouco mais difícil em compreensão e de digerir, e eu acho que tem músicas que são bem fáceis, assim, bem mais fáceis de você, de qualquer pessoa ouvir, compreender, sabe? Que uma pessoa que ouve Ivete Sangalo, Anitta e Gustavo Lima pode ouvir e gostar, sabe? É a minha opinião, por exemplo, ainda mais no meu primeiro EP. Mas assim, para ser bem sincera, eu tenho dificuldade de me ver sendo uma artista de alcance muito grande no Brasil, sabe? Assim, uma Isa, sabe? Uma Anitta. Eu tenho um pouco de dificuldade de me enxergar assim, e talvez seja insegurança, ou talvez eu esteja fazendo uma leitura certa sobre mim mesma, sabe? Em achar que as pessoas não vão comprar a minha parada, sabe? Mas, por exemplo, eu fico muito positivamente admirada, assustada, né, com a proporção, por exemplo, que a Letrux tomou, porque eu acho ela mega alternativa e eu acho ela muito bem sucedida, sabe? Eu sou uma grande fã dela, eu já assisti a diversos shows, e eu lembro que o show que comemorava 1 ano do disco dela, que me fez conhecer ela, né, que foi o Letrux em Noite de Climão, emblemático aí, né, na cena brasileira. Eu fui assistir esse show no Circo Voador e foi uma viagem, porque ela conseguiu fazer uma coisa que para mim é muito, que no Brasil eu não via muito, sabe, que é colocar as pessoas para mergulharem na pira dela, né? Então, o disco dela tem essa estética, a capa vermelha, né? E ela nos shows usa essa roupa vermelha. E se chegava na fila do show, tava todo mundo de vermelho. Era uma coisa louca, assim. E eu olhava e eu achava aquilo incrível. Eu falei, cara, ela conseguiu colocar as pessoas dentro da pira dela, sabe? Com uma música super nada convencional, né? Letras nada convencionais,
produção nada convencional, mas tá aí, conversou com as pessoas, né? O Circo Voador estava lotado de uma forma que eu nunca vi, nem em show internacional, não tinha mais ingresso para vender, né? E para mim isso é sucesso. Então, assim, eu achei aquilo ali incrível e foi uma daquelas coisas que provam pra gente que, cara, a gente consegue chegar a lugares sendo honestos com a nossa criatividade, ouvindo, né? Eu já tive diversas propostas de olharem meu trabalho e falarem, pô, eu invisto em você se você fizer uma coisa mais assim, se você fizer uma coisa mais assado. Mas quando eu olhava e eu visualizava, eu me imaginava muito rica e muito triste, né? E não é que eu não queira ser rica, mas eu não quero ser triste, né? Então eu ficava naquele dilema. Eu falava, não, é melhor que eu tenha as rédeas da minha carreira e que eu possa ser eu mesma e que eu possa um dia esperançosamente, quando eu tiver uma plataforma de muitas pessoas que me acompanham, contar como foi a minha história e que isso possa inspirar elas também a seguir o coração delas, né? Então, assim, é isso, assim, é muito difícil visualizar, né, o potencial que eu tenho de tocar as pessoas e de conseguir cativar as pessoas dentro do Brasil, assim, até mesmo no mundo, assim. Quando a gente fala de mundo, o público aumenta, né? Aí você tá falando de bilhões de pessoas, não de 200 milhões de pessoas. Mas é basicamente isso, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar. Uhum. Que louco, né? E isso tudo faz parte de um processo também, né? Porque se for pegar, sei lá, até a mais sucedida, assim, da galera, sei lá, alternativa, assim, também, assim, pode ter os mesmos dilemas, assim, também, assim, Nossa, sim, com certeza. de própria cobrança, assim. Imagina, sei lá, se tu falou de Bjork, assim, imagina se a Bjork desemboca e começa a fazer uns popzão, assim, logicamente vai gerar ouvir, mano. Lógico que o bagulho tipo, pode dar uma vingada, assim. Mas não, assim, tipo, tem a linguagem dela, criou a linguagem dela e tá se mantendo firme naquilo ali, sacou? Acho que, tipo, isso acho que é o mínimo que dá pra gente fazer, assim, né, como artista, assim. Seja você, sei lá, do segmento alternativo, ou do segmento mais pop, mais popular, assim, de conseguir ser mesmo, imprimir tua identidade ali, né? Com certeza. E eu amo música pop, cara. Eu adoro música pop. Óbvio que eu gosto de música pop. É só olhar pra mim, sabe? Eu sou fã de Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, sabe? Michael Jackson. Mas, assim, pra fazer música pop, eu preciso querer fazer música pop, sabe? Se não for o que eu tô querendo fazer ali naquele momento, eu não vou me sentir bem nem para divulgar aquilo para as pessoas, sabe? Como é que eu vou vender uma parada que eu não acredito, que eu não gosto, que eu não vejo verdade, né? Pô, você tá com um boné aí, você acha o boné feio, ridículo. E como é que você tem que vender o boné? Como é que você vende o boné? Você não vende, sabe? Ninguém vai comprar, porque você precisa acreditar no que você está vendendo, sabe? Então, assim, para mim é muito importante que, óbvio, eu não faço música para mim, né? Eu tô no mercado, eu quero que as pessoas gostem, eu quero que as pessoas ouçam, mas eu acho que o que eu faço as pessoas podem gostar e podem ouvir. Eu não acho algo que é impossível de ser consumido, eu já fui provada que não é algo que é impossível de ser consumido, né? E é meio que continuar nesse caminho, assim, mas eu adoro música pop, eu acho que é super possível que um dia eu faça música pop, sabe? No sentido da... Mas, assim, é a minha música pop também, né? Tipo assim, existem pops e pops, né? E você pode... o David Bowie fez música pop, sabe? Let's Dance, nos anos 80, e era completamente diferente ali do que ele fazia, mas, pô, você ouve você falar... É um pop do David Bowie, né? Você sabe que tem a linguagem dele ali, etc. Né? E olha que foi um álbum que ele olhou para trás de anos depois e falou, não, eu fui longe demais com esse álbum, eu me vendi demais, entendeu? E eu ouço e eu ainda vejo muito da essência dele ali.
né? Então, assim, eu acho que sempre chega um momento também do artista mega alternativo fazer algo com uma linguagem um pouco mais palatável, um pouco mais digerível, sempre chega esse momento, né? Mas, assim, eu nunca vou ser a pessoa que vai demonizar a música pop, é o que eu gosto mais de ouvir, mas, assim, eu fazer, executar, né, não é a minha proposta agora, fazer algo, por exemplo, com a mentalidade de que eu quero que aquilo toque na rádio, sabe? Quando eu tô fazendo a minha música, eu não penso na rádio, sabe? Eu penso, por exemplo, em como a internet pode entregar isso para as pessoas, sabe? Qual é o nicho que pode ouvir, quem é um fã de quem que pode virar meu fã, sabe? Ouvir a minha música e etc., virar um ouvinte meu. E eu recebo muitas respostas positivas, né? Assim, eu tenho muito motivo para acreditar que eu tô no caminho certo, então é isso, né? Fala pra gente, então, o que a gente pode aguardar da Virgo Virgo daqui pra frente, os próximos lançamentos, se puder falar. Então, eu vou lançar um EP, né? O meu próximo lançamento musical é um EP. Ele deve sair final de julho ou começo de agosto. E é o meu segundo EP, né? Tem 6 faixas e produção musical minha, letras minhas, né? Completamente eu, assim. E com esse EP, talvez uns dias depois eu vou lançar uma coleção de acessórios inspirados na minha peruca, né? Que é a grande personagem dessa minha nova fase, né? Dessa minha nova era, por assim dizer. E as peças estão ficando muito bonitas e é tudo produção sua, né? Das peças? Se quiser falar um pouco também. Então, é uma produção minha, é uma parceria minha com uma amiga minha, da loja Eneágono. Ela já produz peça, tem clipe com peça dela, tem clipe da Jade Baraldo, que ela usa uma peça dessa minha amiga. Maneiro. Ela, enfim, é uma loja de sucesso. E a gente vai fazer essa parceria. Ela olhou a peruca, ela falou, tipo, a gente precisa fazer alguma coisa, tem tudo a ver, eu uso cristais nas minhas criações, essa peruca de cristais. Eu falei, vamos fazer uma coleção pra ontem, quero. Foda. E a gente já tá fazendo, colocando a mão na massa, pensando na estética, em como vai ficar, e sai aí também, praticamente junto com o EP, talvez um pouquinho depois, assim. Não muito depois, um pouquinho depois. Então, é basicamente isso, assim, que eu tenho de lançamentos aí no futuro. Que lindeza. E fala pra galera onde é que o pessoal consegue te encontrar, teu som, falar suas arrobas. E deixar alguma consideração final. É isso, agradeço muito a você, Rodrigo, por me receber, por me ouvir, pelo papo, foi ótimo. As minhas arrobas são, o meu arroba do Instagram é Virgo, e aí é underline 5 vezes e Virgo de novo. No Twitter é @virgo_br. E no Instagram já falei. No Facebook é Virgo também. É só jogar lá que vai me encontrar. Tanto a minha página, né, quanto o meu perfil pessoal, mas assim, eu não uso Facebook, só a página, né, obviamente, né, o Facebook tá um pouco obsoleto, né, vamos ser sinceros. E é isso, joga lá, Virgo Tour, no YouTube também, que vocês vão ver meu clipe, e é isso, agradeço. Pô, demorou. Obrigadão, Virgo. Obrigadão por ter topado aí, por estar junto com a gente aí, trocando ideia. Foi enfim, prazer enorme conhecer, trocar ideia contigo e, tipo, como eu falei no começo, cara, assim que bateu o som, assim, já bateu uma identificação absurda, assim, com a proposta da parada, e se der certo mais pra frente, a gente consegue assistir aí seus shows e trocar ideia ao vivo na pista aí, quando com certeza, com certeza, é isso aí, vamos com certeza. É isso aí, galera, conversei aqui com a Virgo. Procure o som dela na internet, procure na arroba. A gente falou algumas paradas assim que, tipo, podem ficar um pouco fora da data, né? Tipo, ela falou que ia lançar um som em agosto.
E agosto ou final de julho, e provavelmente quando esse podcast sair vai ser no meio de agosto, segundo minhas contas. Então procurem lá que o som que ela já falou aqui já deve ter saído nas internet, nas redes, vocês já podem ouvir onde quer que esteja. Se você curtiu essa troca de ideias, se você é fã da Virgo Virgo como eu, se você é fã do meu trampo, ou se você simplesmente gosta de conhecer novos artistas independentes, compartilhe esse canal, dê o like, siga o canal, ativa o sininho, essa porra toda. Manda pra sua mãe, pro seu tio, papagaio, pra sua avó, principalmente pros seus amigos, pra galera que você fecha mesmo, que é fechamento. E é isso, galera. Obrigado por você estar aqui comigo. Você pode ouvir esse podcast tanto aqui pelo YouTube quanto pelo Spotify. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer e outros agregadores de podcast, você também pode assistir a versão em vídeo desse podcast no meu canal de YouTube. É só chegar no youtube.com/RodrigoKMusic. Ou então, mais fácil, você pode ir lá no meu site, que é rodrigokmusic.com.br. rodrigokmusic.com.br. É isso, galera. Valeu.